essa questão, né, enfim, do armamento aqui nos Estados Unidos, sobre a segunda emenda. Eu sei que a senhora é estudiosa do assunto, né? E a segunda emenda, ela é uma emenda que surgiu há muito tempo, né? Então, assim, quando Charlie Kirk defende a segunda emenda, eu queria que você trouxesse um pouco dos elementos de por que a sociedade americana preza tanto por essa emenda e por que, por exemplo, para o público brasileiro é algo um pouco difícil, talvez, de compreender como que, mesmo diante de tantos ataques em massa, o público americano, uma boa parte, né, uma boa parcela da população americana ainda defende essa segunda emenda. Pois é, Pri, essa é uma ótima pergunta e repousa muito sobre a leitura, né, que o povo americano tem a respeito da sua própria história e do peso das tradições, né? A gente sempre enfatiza que, diferente do Brasil ou de outros países que passaram por inúmeras reformas constitucionais, por exemplo, os Estados Unidos ainda se mantêm muito apegados à primeira e única Constituição, claro, emendada muitas vezes, mas que se mantém vigente, né, desde o século XVIII. Basicamente, a segunda emenda, e é ela que entra em debate quando a gente fala em acesso a armas, ela foi introduzida num dado momento da história dos Estados Unidos como um mecanismo de promoção do que eles costumam chamar de cultura de autodefesa, né? Então, ela, no fundo, tem a ver com a preocupação de garantir ao então povo recém-independente dos Estados Unidos, lá em 1776, a Constituição é de 89, o direito de resistir a um eventual governo tirânico que pudesse se impor e, portanto, abusar do seu poder institucional para oprimir ou para, de alguma forma, levar essa sociedade a uma condição de subserviência. Então, quando essa segunda emenda foi pensada, ela não era, no contexto de sua época, versada ou tratada como parte de um debate sobre armamento civil para promoção de interesses ou de defesa no sentido da violência urbana que a gente fala hoje, ou pensando muito menos nessas questões politicamente motivadas, né, no contexto da polarização. Ela estava muito preocupada em garantir que o governo, que em geral é quem detém o monopólio legítimo do uso da força, né, naqueles termos bem weberianos, já que o Vitélio citou o Clausewitz aqui, pudessem ter opção de reagir, quer dizer, aquela fresta da porta aberta que se deixa na Constituição para dizer um governo que é o controlador de forças armadas não pode ter a prerrogativa de, por ser o único a deter esses recursos, oprimir a sua sociedade. Portanto, é passível de se admitir que essa sociedade também possua mecanismos de reação. Então, era sobre isso, era cultura de autodefesa num contexto de resistência a um eventual governo tirânico. Agora, com o passar dos anos, a segunda emenda tem sido constantemente reinterpretada e ressignificada dentro de novas estruturas sociais. Tem tanto um debate semântico quanto a segunda emenda, tem gente discutindo a posição da vírgula na segunda emenda, porque a depender de como o texto é interpretado, ela pode ter ele pode ter um significado, né? A segunda emenda passa a ter uma interpretação mais ampla ou menos ampla, então tem desde esse debate quase linguístico acontecendo, até, claro, um debate sociológico, que passa a entender agora não apenas o direito de armamento para esses fins para os quais eles originalmente foram imaginados naquela época, mas agora sim pensando do ponto de vista mais amplo. O que aconteceu como decorrência disso é uma enorme divisão dentro dessa sociedade. Então, você tem uma quantidade significativa de pessoas que entende que, portanto, se há abertura para isso, a sociedade americana deve sim gozar do direito de se autoproteger, e nesse sentido é que o armamento seria utilizado, empregado. Existe um debate intenso dentro dos estados americanos de como essa medida é adotada, lembrando que não é porque a segunda emenda garante esse direito que os estados, na hora de regular, cada um à sua maneira, essa interpretação, dão às pessoas o livre porte ou posse de armas. Tem lugares que as duas coisas são proibidas, tem lugares que as duas coisas são permitidas, tem lugares em que você pode ter o porte, mas não pode ter a posse, ou vice-versa. Então, isso tudo é bastante escorregadio, né, no juridiquês dentro dos Estados Unidos.